Sejam bem-vindos ao mundo da Blizzard. Aqui quem fala é o Icas do canal O Icas. E depois de tanto tempo sem vídeo, eu resolvi trazer uma lore de algum herói do Hearthstone. Eu não costumo fazer isso, só que como é a volta do canal, eu quis fazer um especial. Além de que vocês estavam pedindo muito a lore da Valeera. Então se tem algum personagem que vocês querem conhecer a lore, deixem aí nos comentários, porque só assim eu vou estar podendo saber o que vocês querem, né não? Então é isso aí, peguem as suas pipocas como já é de costume e aproveitem a lore. Seu nome é Valeera Sanguinar, ela é uma elfa sangrenta da classe dos Ladinos, que pra quem não sabe, pelo menos de acordo com o Google, em jogos de RPG o Ladino é como se fosse o ladrão, e eles são mais conhecidos em jogos como D&D, Final Fantasy, World of Warcraft e até em alguns MMORPGs. Ou seja, Ladino é do tipo de cara que você não deixa a sua lancheira aberta, senão você fica sem seu almoço. Mas a vida de Ladino da Valeera parece que gira em torno da infância dela, que aliás, apesar de hoje em dia ser bem saturada e clichê, ainda na real é bem triste. A história dela começa que nem revestindo Batman, pois quando ela ainda era criança, sua família foi morta por bandidos, e além disso o povo dela foi dizimado pela investida do flagelo na época contra a capital élfica de Keltalas. Caralho, mano, é muito pesado. Imagina, o pai dela morre, a mãe dela morre, a família dela morre inteira e o povo dela é dizimado. Ela acabou sobrevivendo, mas diferente do Batman, né, o menino Bruce Wayne, ela precisava roubar para sobreviver, porque não é fácil ser um órfão sem ninguém para te sustentar não, cara. Mas como vocês já sabem, ou pelo menos eu espero que saibam, esse caminho de roubar não vale a pena não. E teve uma vez que a Valeera foi roubar uma espécie de talismã de um certo xamã, só que ela acabou sendo presa. O que é o certo, né, pra quando as pessoas roubam, elas serem presas. Mas ela não parou por aí não. Além dela roubar e ser presa, ela bolou um plano de fuga da prisão. Só que acontece que no dia anterior em que ela ia fugir, ela foi vendida para um orc chamado Rhaegar Earthfury, para que ela pudesse se juntar ao Blood Eye, que era um orc, e ao Brawl, que era um elfo noturno. E junto desses caras ela ia participar de lutas no Crimson Ring. Galera, esse Crimson Ring é uma rede subterrânea onde tem combate, né, de gladiadores até a morte. E o torneio desses jogos são feitos em locais escondidos em Kalimdor. E os membros, né, que participam desses jogos e torneios são caras como mentirosos, trapaceiros, jogadores, e também tem os empresários, né, que contratam esses gladiadores. Você pode parar e se perguntar, mas por que o Rhaegar pegou a Valeera, o Brawl e o Blood Eye e colocou eles para poder lutar lá? Bem, eu me perguntei isso e eu perguntei isso para o meu amigo João, que é um dos sócios aqui do canal. Aí ele foi e me mandou um áudio que eu perdi os lados de tanto rir do áudio que ele me mandou. Então é claro que eu não podia deixar isso abatido e vou colocar aqui agora para vocês escutarem. Então é isso aí, salve João e bora pro áudio. Cara, imagina, você tem 3 escravos que você comprou, ou que você prendeu, whatever, que sabem lutar, são de raças que não são da sua raça, numa época de Primeira/Segunda Guerra. Eu acho que os orcs, tipo, eram mó xenofóbicos, que toda a raça, as raças do Overlord são muito xenofóbicas, mas a maioria das raças eram xenofóbicas naquela época. Aí você é um orc que tem 2, 3 escravos, que sabem lutar bem, e eles são seus escravos. O que tu vai fazer? Coloquei esses ringues de gladiadores pra lutar pra tu ganhar dinheiro? Ué. Acontece que depois de algumas lutas, o Blood Eye foi morto e Brawl acabou se entrosando com a Valeera, porque ele aproveitou o luto e contou algumas histórias antigas entre o Rhaegar e o Blood Eye. Mas relaxa que mesmo com o Blood Eye morto, as lutas ainda continuaram, não precisa ficar preocupado. E após o funeral, né, do Blood Eye, Valeera e Brawl estavam sendo transportados até Orgrimmar para eles serem treinados como gladiadores. Porém acontece que no meio desse caminho surgiu um novo escravo gladiador, só que dessa vez era um ser humano, e ele se chamava Varian. Vocês conhecem esse cara? Sim, ele mesmo. Só que acontece que ele não lembrava de absolutamente nada dele, ele não lembrava da história dele. Era um Varian que não lembrava de nada, não tinha memória de absolutamente nada. Agora vai falar que não tá ficando interessante essa lore. E foi seguindo assim, sussa só naquelas calmarias que são as batalhas sangrentas, que aliás eles sempre ganhavam todas. E a multidão, né, impressionada com as habilidades
habilidades do gladiador Varian, foi lhe dado o apelido de Logosh, que significa lobo solitário na cultura orc. E esse nome, Logosh, é tipo aqueles apelidos daqueles lutadores, tipo no WWE, o Undertaker, o Mr. Perfect e o John Cena. Continuando a história, o Rhaegar vendeu todos os 3 para aqueles empresários que compravam os gladiadores e colocavam eles para lutar, já que eles haviam ganhado tantas batalhas, eles valiam muito. E o Rhaegar vendeu a Valira para uma Tauren chamada Helga Greytotten, que era uma amante de gladiadores, e ela queria que a Valira liderasse uma equipe de gladiadoras, todas mulheres. A elfa bandida, né, a Valira, conseguiu fugir com toda a sua safadeza depois de uma luta. E agora, supostamente livre, ela passou seu tempo a procurar por Brawl e pelo Logosh, que também tinham conseguido escapar de seus compradores. E nessa busca ela descobriu que um assassino também estava atrás dos dois. E como ela já mandava dessas paradas de luta e tudo mais, ela acabou se encontrando com esse assassino. Só que ela acabou levando um pau. Pelo menos ela conseguiu derrotar o cara, mas ela ficou muito machucada e cansada e precisou ser resgatado por Aegwynn, que é tipo uma maga guardiã e tudo mais. Ela resgatou a Valira porque dizia que tinha visto grandes coisas nela, que eu particularmente também vejo, com certeza. Quando ela se recuperou, a Aegwynn levou a Valira pro Brawl e pro Logosh, facilitando a busca dela, né, pelos dois. E o Logosh agora já tinha recuperado a sua memória e lembrava de que ele era o rei perdido de Vento Bravo, né, o Varian Wrynn. E junto, os 3 decidiram ir para Vento Bravo, né? Levaram o Logosh, que agora só era o Varian mesmo, para ele recuperar o seu trono de rei. E durante a viagem, eles acabaram passando por Alta Forja, onde tinha um elfo sangrento bruxo que havia sido enviado para matar o Varian. E como a Valira estava junta no meio da confusão, ela acabou sendo atingida também, só que ela foi atingida por uma marca demoníaca do bruxo. E com isso, ela começou a ser possuída. A marca fez com que a sede de magia da Valira começasse a crescer monstruosamente. E com isso ela começou a ter meio que lapsos de autocontrole. Ela estava começando a perder a sanidade, tá ligado? O demônio estava começando a assumir o controle do corpo dela. E com isso a Valira acabou sendo deixada para trás lá em Alta Forja, já que ela não estava em condições de continuar a missão. Ainda nessa pira, em uma noite quando a Valira estava isolada no quarto dela, o demônio tentou assumir o controle de novo. Só que dessa vez ele estava usando os sentimentos dela contra ela mesma. Por exemplo, ele usava as visões que ela tinha dos pais delas mortos, entendeu? E a Valira conseguiu assumir o controle quando ela teve uma visão da Aegwynn. E nessa visão, a Aegwynn disse que ela não estava sozinha e que ela tinha pessoas como o Brawl e o Varian que amavam ela e que ela podia contar com eles. A Valira encontrou com eles, né, depois da missão e disse que ela estava melhor, mais forte e que estava no controle de si mesma novamente. E com isso, é claro, eles continuaram a missão original, que era de levar o Varian até o trono. Eles conseguiram chegar lá e a Valira ajudou a revelar que era a Onyxia que estava por trás de tudo. E ajudou o rei Varian, né, a matar a Dragoa como vingança. O Varian recuperou o corpo e depois recuperou o trono. Depois disso, ele ofereceu tanto ao Brawl quanto a Valira um lugar permanentemente em Vento Bravo, o que é mais do que justo, né? Só que se você parar e me perguntar de qual lado, de qual das facções que a Valira é, eu acho que o mais certo a se dizer é que é da Aliança. Só que não é que ela é afiliada à Aliança, só que ela sempre estará à disposição do Varian. É como se fosse uma amizade mesmo, o que é muito foda. Porque ela não tá lá pela filiação ou alguma coisa do tipo, ela tá lá pelos momentos que ela viveu, pela luta na arena, pela missão e essas coisas. Eu sinceramente achei essa parte muito foda. E galera, tempos depois, quando o Flagelo atacou o Vento Bravo, a Valira estava em Ter Amor e ela encontrou com Garona, que era tipo uma emissária da Horda durante a primeira invasão a Azeroth. E ela tinha sido enviada para assassinar o rei Lane Wrynn, mas acabou que no final das contas ela mudou de lado e ela até se juntou ao novo conselho de Trifal na Aliança. Cara, tem muita treta envolvendo essa Garona, só que por enquanto vocês só precisam de saber disso, ok? Bem, o filho de Garona, Medan, havia sido raptado e a Valira propôs que ela resgatava o menino se a Garona contasse a mando de quem ela tinha sido enviada, tá ligado? E para poder seguir com a missão de resgatar o Medan, a Valira teve de fazer uma parceria com um morto-vivo chamado Merrill Windstorm, que é tipo um mago forte pra caralho e bem velho.
eles conseguiram resgatar o Medan, só que como nada é tão fácil assim, principalmente no WoW, antes deles conseguirem fugir, eles foram interceptados por Cho'Gall, que começou uma luta. O Meryl foi ferido gravemente e a Valkyria teve de doar um pouco da magia dela mesma pro Medan acordar e curar o Meryl. Só que a situação estava muito crítica e eles não iam conseguir derrotar o Cho'Gall a tempo porque ele era muito forte. E a Valkyria, que já estava desesperada, se ofereceu para o demônio dentro dela, porque ela queria usar o poder demoníaco para derrotar o Cho'Gall. Só que o Meryl conseguiu recuperar a consciência a tempo e teleportou todo mundo para um lugar seguro. Só que já era tarde demais, clã, porque a Valkyria já havia se entregado para o seu demônio interior e estava possuída, e ela não tinha mais o controle dela mesma, e com isso ela começou a cobiçar o poder do Medan, porque como eu já falei, o demônio interior da Valkyria era louco por magia. Só que o Meryl, como eu já disse também, ele era um cara bem velho, ele já tinha enfrentado aquele mesmo tipo de demônio há muito tempo atrás, e ele sabia que o melhor a se fazer era atrair o demônio para fora do corpo da Valkyria, e com isso o Meryl desafiou o demônio a possuir o corpo dele mesmo, que como eu já disse também, como ele era velho e como ele era mago, ele tinha um corpo apetitoso para o demônio, e o demônio aceitou o desafio e possuiu o corpo de Meryl. Só que como ele era um mago forte pra caralho, ele reprimiu o demônio dentro do corpo dele, e como ele já tinha controlado a situação, ele pediu pro Medan e pra Valkyria nunca contarem pra ninguém o que tinha acontecido ali. Depois disso, a Valkyria não teve muitas participações de peso na história ou em algumas outras coisas. Ela até apareceu outras vezes em Vento Bravo, no jogo, em algumas outras expansões, mas nenhuma que realmente valesse a pena eu estar citando aqui na lore dela. Então eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu queria estar agradecendo a todo mundo que assistiu o vídeo por inteiro. Eu queria estar pedindo para vocês acessarem os links na descrição, porque lá tem os nossos parceiros. Então lá você vai poder estar sabendo mais sobre o conteúdo de WoW, de Hearthstone, e você vai estar podendo curtir a nossa página no Facebook, vai poder estar me adicionando e tudo mais. Então deixe seu comentário pra gente poder estar conversando, se inscreve no canal, deixe um gostei e até a próxima.